Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã. Você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. Hoje celebramos o apóstolo São Pedro e São Paulo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Do outro lado do lago, na terra dos Gadarenos, 2 possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Eis que se puseram a gritar: Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia, não longe dali, uma grande manada de porcos que pastava. Os demônios imploraram a Jesus: Se nos expulsas, envia-nos para aquela manada de porcos. Ide, disse-lhe eles. Eles saíram e entraram nos porcos. Nesse instante, toda a manada se precipitou pelo declive e se jogou para o lago e morreu nas águas. Guardas fugiram e foram contar na cidade o que se tinha passado e sucedido com os demoniados. Então a população saiu ao encontro de Jesus. Quando o viu, suplicou-lhe que deixasse aquela cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos, é um texto muito interessante, tem partes que são importantes para nós. O Papa escreve sobre esse texto. Ele fala uma coisa muito interessante, que muitos sacerdotes, quando se deparam com esse texto, eles simplificam dizendo que era uma doença emocional, simplesmente emocional. E o Papa Francisco, ele dizia que naquele tempo era comum ter doenças como de fato emocionais, mas que não se pode diminuir ou tentar destruir a real presença do demônio. Não se pode simplificar um fato dizendo que era algo emocional. Sim, também tinha, o Papa diz, porém, essa é uma realidade. O demônio deseja estar dentro do ser humano. Agora, o que eu penso sobre esse texto é o seguinte. Primeiro, o demônio reconhece Jesus como Filho de Deus. O que tem a ver conosco, Filho de Deus? Ou seja, o demônio dizia: venha nos atormentar agora, vai nos tirar agora, antes do tempo. É interessante esse reconhecido demônio sobre a autoridade de Cristo. O demônio reconhece. E a gente fica assim, pensando que como pode ter o ser humano, né? Que duvida, que não acredita no demônio ou não acredita nessa força que Cristo tem de expulsar o demônio, de tirar o demônio do foco, né? Do foco da nossa vida. Porque ele não pode estar no foco. Bom, enfim, foi só um adentro. Mas o mais importante que eu vejo nesse texto é exatamente
esse aspecto da obediência do demônio a Jesus. Que Jesus disse, vá, eles vão. Uma palavra de Jesus basta. E é interessante, voltando a dizer, que o demônio queria ficar naquela região dos gadarenos, queria ficar por ali. Quando Jesus os expulsa e manda-os para aquela manada de porcos, e é interessante como ser humano, Deus deu uma força para o ser humano tão grande que aqueles homens aguentavam o demônio dentro deles e os porcos não aguentaram o demônio. Olha como o ser humano foi constituído de força, porque o demônio que estava dentro do ser humano, daquele homem, não o destruiu. Mesmo assim, não o destruiu aquele homem. E quando foi para a manada de porcos, os porcos não aguentaram, se jogaram ao mar, se jogaram o precipício abaixo. Então, mostra o texto para nós a força do ser humano contra o demônio, contra a ação do demônio. Que nós possamos entender essa força que vem do alto, né? Nós estamos tão perto da festa de São Pedro e nós queremos sim, nos alegrando, ficando feliz e percebendo que na graça de Deus vencemos. Tudo pelo poder e a graça de Deus vencemos. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude a viver o nosso carisma, nos ajude a ter a nossa casa para cuidar de padres, que São José, esposo de Maria, nos dê fidelidade diante das tribulações, diante dos desafios, que sejamos fiéis a Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.